Boa noite, muitíssimo boa noite, amigas e amigos que estão conosco mais uma vez aqui pela TV Caravelas, no nosso programa Comunidade na TV. Hoje, 18 de abril de 2016, conversaremos um pouco sobre o tema "E agora? Como ficará o Brasil?", abordando as questões relativas ao impeachment, ou pedido de impeachment da presidente Dilma, além de outros assuntos relacionados ao tema. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Castilho Alves, advogado militante aqui em Ipatinga, aqui no Vale do Aço. Antes, porém, colocamos à sua disposição os nossos telefones para a sua participação, através do 31 3822 8327, 3822 8327. Você pode fazer suas perguntas ao vivo ou enviar suas perguntas para nós. Ainda pelo 98812 2519, nosso WhatsApp, 98812-2519. Você manda também pelo e-mail tvcaravelas@hotmail.com. Muito obrigado a você que está conosco pelo www.tvcaravelas.com.br. Cidades conectadas até agora: Belo Horizonte, Ipatinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Timóteo e está colocado aqui Goiás, alguma cidade do estado de Goiás. Nosso muito obrigado a vocês e a você que está conosco em todos os bairros de Ipatinga aí, cobertos pelo TV a Cabo NET Canal 11. Boa noite, meu caro Carlos Castilho Alves. Quem é o Dr. Carlos Castilho? Boa noite, Aurélio. Boa noite, telespectadores da TV Caravelas. Eu sou advogado, sou especialista em processo civil, militante na região do Vale do Aço. Venho hoje para abordar esse tema tão caro a todo cidadão, que é a questão do procedimento que foi instaurado ontem pela Câmara Federal a respeito do impeachment da presidente Dilma. Doutor Carlos Castilho, você é daqui do Vale do Aço mesmo? Nasceu por aqui? Formou-se aqui no Vale do Aço? Qual que é a sua história? Eu sou nascido na zona rural da cidade, do município de Caratinga, aprazível Caratinga, uma cidade que produziu poetas, cartunistas como o Ziraldo, como o Rui Castro, escritor. Tenho um orgulho muito grande de ter nascido lá, mas estou aqui no Vale do Aço desde 77. Formou-se pela faculdade? Eu estudei, me formei em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, a FADVALE, em Governador Valadares, em 1990. Perfeito. Doutor Castilho, conforme você já disse, foi instaurado então, foi autorizada a instauração do procedimento do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Foi um julgamento meramente político ou tem embasamento jurídico para a medida? A instauração daquele procedimento, desde as diversas petições que chegaram à Câmara Federal, percebe-se com clareza que o conteúdo é meramente político, porque o embasamento jurídico para um pedido de impedimento, do impeachment de uma presidente ou um presidente da República, tem que haver crime. É assim que a lei prevê. Havendo crime, instaura esse procedimento e aí afasta-se. No caso, nem aqueles que apresentaram a petição conseguiram apontar algum indício sequer de ilícito penal ou administrativo na conduta da presidenta. Por isso, a nosso juízo, o processo instaurado ontem pela Câmara Federal é meramente político. Doutor Castilho, e por que se chegou a esse ponto de se instaurar esse procedimento com o pedido de impeachment da presidenta? Aurélio, a política não é ambiente para amador e nem para ingênuo. O sistema político brasileiro está falido já há décadas. Então, chegar a esse procedimento, ele vem acumulando desgaste ao longo do tempo, e o PT, ao chegar no governo, descuidou daquilo que era mais caro, que o fez emergir com tanta força, com tanto vigor, que é a estreita ligação com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com as igrejas da base. Então, o distanciamento do PT, quando chega ao governo,
da sua base, deixou flancos abertos para que esse setor conservador tomasse as rédeas do processo político. Uma reforma política que há muito tempo se clama no Brasil, o PT perdeu a grande oportunidade, a oportunidade histórica de ser o carro-chefe dessa reforma política e virou as costas para ela. Então, o que nós vimos hoje, nada mais é do que a consequência de uma conduta negligente no comando da política central do Brasil. Perfeitamente. Doutor Carlos Castilho, afora outros processos judiciais, pelo menos 20 deputados que ali estavam votando ontem aquele pedido de abertura de impeachment, são alvos de inquéritos aí na Operação Lava Jato. Isso de alguma maneira arranha, de alguma maneira desprestigia, desvaloriza esse processo em andamento? O processo ele é desprestigiado e viciado na origem, porque não havendo justa causa, ou seja, não havendo um crime de responsabilidade, não tem justa causa para instauração. Mas o fato de deputados que estão sendo acusados, se não foram ainda condenados, eles não estão impedidos de participar, permanecem no pleno exercício do seu mandato, porque o mandato, por ser dentro de um processo democrático, ele está protegido pela Constituição, ele representa um segmento social e esse segmento que ele representa tem direito de manifestar através do voto desse deputado. Só será afastado quando e eventualmente for condenado em sentença definitiva. No caso, a participação deles é legítima, embora não seja ético, mas exigir do Congresso Nacional algum comportamento ético é um pouco de exagero. Perfeitamente. Aí falando da figura, então, do presidente da Câmara dos Deputados atual, o deputado Eduardo Cunha, gostaríamos de entender o seguinte: já foi afirmado que ele possui contas na Suíça, que desviou mais de 50 milhões, não sei se é de reais ou de dólares, acho que é de reais, né? Dólares seria um pouco menos. O Conselho de Ética da Câmara, em quanto tempo o Conselho de Ética vota, chega ao final da questão do Eduardo Cunha, e quando que vai a plenário para decidir se ele será cassado ou não? A situação do presidente da Câmara Federal é a demonstração cabal da falência do legislativo brasileiro. É um escárnio ter na presidência de um poder republicano uma pessoa com a conduta daquele cidadão que toda a sociedade clama pela sua saída. Mas no sistema, no regime democrático, a Câmara é que tem competência para retirar daquele local onde ele foi colocado pelos seus pares. Dali, nem o Supremo Tribunal pode tirá-lo da presidência, porque ali é a casa que tem inviolabilidade nos atos dela. O que o Supremo pode fazer, se eventualmente o fizer, é condená-lo pelos crimes que estão alegando que ele praticou. Mas o Conselho de Ética, que tem competência para julgá-lo, certamente não o fará, porque o esquema que está por trás daquele cidadão é muito forte. Ele é muito bem acompanhado por asseclas, por pessoas da mesma conduta dele, que vai blindá-lo e não vai deixar com que ele seja cassado. Então pode ocorrer de o deputado Eduardo Cunha ser absolvido tanto pelo Conselho de Ética, ou seja, pelo próprio plenário, e pode acontecer também de ele renunciar ao mandato durante o processo para poder candidatar-se já em 2018 novamente? Renunciar, ele não vai renunciar porque não há necessidade, porque os pares dele o estão protegendo, né? Ainda ontem, após a votação, os especialistas, comentaristas políticos que nós assistimos ontem, diziam que, ouvindo deputados que fazem parte do Conselho de Ética, dizendo que ele saiu muito fortalecido da votação no Congresso ontem, então isto o credencia a ser absolvido dentro do Conselho de Ética, ou seja, ele não será condenado no Conselho de Ética e não tem motivo para renunciar. Perfeitamente. Além daqueles políticos que estavam ali votando aquele processo de impeachment ontem, a quem mais, a que grupos sociais, além dos políticos, interessa ou interessaria esse pedido de impeachment da Presidente da República? Olha, não há dúvida que os meios de comunicação, que nós chamamos a grande mídia, ou aquela
aqueles setores da mídia dominados pelas grandes famílias brasileiras, que têm o controle desta informação, essas famílias estão, assim, desde o início, direcionando toda a sua potencialidade em favor desse impedimento. Também o empresariado e o sistema financeiro. Embora o sistema financeiro não tenha motivos, porque os bancos, em qualquer governo, ganham sempre muito dinheiro. Mas é porque quando o cidadão mais pobre tem acesso aos bens de consumo, isto acaba irritando essa elite que não suporta que um trabalhador tenha acesso a uma escola nível superior, que tenha a sua casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, que tenha acesso a um veículo e que também possa viajar com a família. Quando o pobre tem acesso a esses bens de consumo, acaba irritando essa elite que não suporta ver o pobre ascender na classe social a ter acesso a esses bens da vida. Esta é uma das razões pelas quais o impeachment da presidente Dilma está na ordem do dia. Perfeitamente. Antes de prosseguirmos aqui com a nossa entrevista, muito importante, muito interessante, com o Dr. Carlos Castilho Alves, advogado militante aqui no Vale do Aço, aproveitar para mandar um abraço aí para o professor também, advogado Rodrigo, lá da Faculdade Pitágoras, também Vitor Ribeiro, Lucas e tantos outros, Luan Patrick e tantos outros colegas lá da Faculdade de Direito Pitágoras, e também Luciano Cardoso, advogado militante em Belo Horizonte, que aniversariou ontem. Nossos parabéns aí ao Luciano Cardoso. Continuando aqui, doutor, a direção nacional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, posicionou-se favoravelmente nesse processo de impeachment. O senhor acompanha o posicionamento da Ordem? Foi com vergonha, com revolta e com profunda tristeza que vimos a direção nacional da honrosa, briosa e lutadora Ordem dos Advogados do Brasil acompanhar um golpe nefasto, gestado pelos setores mais conservadores, mais atrasados da sociedade brasileira. Foi com muita vergonha que vimos a direção nacional da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhar, apoiar, dar sustentação a um golpe. A OAB sempre esteve do lado dos princípios constitucionais, da luta democrática, na defesa dos direitos da sociedade e do cidadão. Quando ela endossa, quando ela apoia um golpe, ela perde o respeito da sociedade e perde inclusive o respeito dos seus associados, que com esse gesto não coaduna, não combina, não apoia. É um gesto de direção e não um gesto dos advogados conscientes e responsáveis que esse Brasil tem demais. Perfeitamente. Estamos caminhando para o final do primeiro bloco do nosso programa Comunidade na TV. Mais uma vez agradecendo a todas e a todos que estão conosco pelo www.tvcaravelas.com.br. Agradecemos ao Dr. Carlos Castilho Alves, que está conosco aqui no nosso estúdio. Agradecendo também aí a turma dos trabalhos técnicos, diretor Antônio Ademir, senhor Marcos Constâncio, Moisés e também a dona Ciomar Queiroga e Vinícius Queiroga, que estão aí conosco nos trabalhos técnicos. Lembrando a você que hoje, de 20 às 21 horas, temos aí a Sessão Faroeste. Sessão Faroeste hoje com o filme Meu Nome é Ninguém. Meu Nome é Ninguém, na Sessão Faroeste, às 22 horas, para os saudosistas aí do Faroeste. Amanhã, de 20 às 21 horas, temos o Vitor Araújo com o Cine Documentário. Terça, de 20 às 21 horas, Cine Documentário com o Vitor Araújo. E na quinta-feira, com a Nanda Abraão, o Clipe Show também, de 20 às 21 horas, aqui pela TV Caravelas. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Lembrando que você pode participar ao vivo pelo 31 3822 8327, 31 3822 8327 e pelo WhatsApp 98812 2519, 98812 2519. Na sequência, conversaremos um pouco sobre o que acontece daqui para frente, como fica o processo ou procedimento no Senado Federal. Na sequência, conversaremos um pouco sobre a possibilidade ou não
do ex-presidente Lula ser aí nomeado, de fato, ministro-chefe da Casa Civil, além de outros fatores decorrentes desse procedimento de impeachment. Comunidade na TV volta em instantes. Obrigado e até já.